Então, boa noite a todos, né? Muito satisfeito de estar aqui mais uma vez com vocês. Antes de eu trocar algumas palavras com a professora Tássia, eu queria aproveitar para agradecer a nossa equipe, né, que está sendo coordenada, a nossa equipe administrativa, coordenada pela professora Ellen, professor Bartolomeu e os tutores, que têm dado bastante sustento a esse nosso diálogo tenha se mantido. Agradecer, como a professora Ellen já falou também, o coordenador de curso, o professor Rafael Moré. Depois, ao final, ou em qualquer momento, se ele quiser falar algumas palavras, não sei o tempo dele, ele pode se apresentar, a gente até gostaria. Tem nos ajudado muito, dado muito apoio a nós também. Com certeza, estou muito satisfeito, como eu disse no início, em participar com vocês, alunos, né, participantes, egressos, técnicos, e todos aqueles interessados na gestão pública. E quero fazer um agradecimento em especial ao professor Bernardo, né, professor? Que ele já foi o coordenador do PENAP, depois passou o bastão para mim, e sempre continua dando aula no PENAP, continua trazendo bons palestrantes para que a gente possa atividade complementar para os nossos alunos. Então, de coração, professor, obrigado por ter nos ajudado a manter em alto nível esse nosso diálogo. E agradecer também de coração, né, a professora, já conversei bastante com ela, sou tagarela mesmo, a professora Tássia Cruz, né, que é um assunto super importante, o professor Bernardo vai entrar mais em detalhes. Gostaria que sentisse bastante à vontade, mesmo à distância. O professor Bernardo já convidou, e também faço o convite o dia que precisar vir à nossa universidade, que a gente puder vir, né? Não faça ser nenhuma cerimônia, sei que não vai fazer mesmo. Estamos aqui de braços abertos. Professora, então, se sinta à vontade, eu passo a palavra para o nosso mediador. Professor Bernardo, esteja à vontade aí também, eu vou sair um pouquinho e vou acompanhar com você, tá? Um abraço, então, a todos. Muito obrigado, professor Marcos Vinícius. Quero dar minha boa noite a todos os participantes. E, claro, o meu boa noite e a minha saudação especial à professora Tássia Cruz, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui conversando com todos os convidados aí da Universidade Federal de Santa Catarina. Como eu já falava antes, né, seria muito melhor tê-la presencialmente aqui, mas, infelizmente, dadas as circunstâncias, essa primeira interação foi dessa forma, mas faço votos que a gente possa, no futuro, tê-la aí conosco de maneira presencial. Então, sem maiores delongas, professor, eu vou lhe passar a palavra, não sem antes enfatizar a atualidade do tema que será tratado nessa noite. Nós tivemos recentemente as discussões em relação ao Fundeb, né, são recursos importantes para o financiamento da educação básica desse país e que geraram grandes discussões no Congresso Nacional. O governo federal, o executivo, enviou uma proposta ao Congresso, que foi posteriormente, sofreu alterações, e estamos aí em vias de ter a sanção do texto, que certamente ajudará estados e municípios a trabalharem de forma mais equipada, vamos dizer assim, para resolver os problemas e os desafios da educação desse país. Professora Tássia, seja muito bem-vinda, é toda sua. Obrigada, professor Bernardo, obrigada, professor Marcos Vinícius, obrigada, Ellen, que estava aqui inicialmente. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com todos os participantes. Feliz tanta gente interessada em ouvir sobre financiamento da educação básica. Eu organizei essa minha fala de agora em 3 momentos. Primeiro, eu vou falar em linhas mais gerais sobre o financiamento da educação básica e falar um pouquinho também como que a educação, o financiamento da educação básica funciona com o financiamento do ensino superior. Depois eu vou entrar no Fundeb, que foi recém-aprovado e agora está na discussão sobre a lei de regulamentação, como o professor Bernardo acabou de falar. E depois eu vou falar um pouquinho sobre um artigo que eu publiquei recentemente, que trata do mínimo constitucional, né, que são recursos
que já desde a Constituição peguem especificamente para a educação, né, de impostos locais, que são específicos para a educação, e qual o efeito disso nas despesas municipais, como que os gestores municipais reagem a esse mínimo, a essa condicionalidade. Então, vou dividir nesses 3 momentos. Eu não vou conseguir ficar lendo os comentários, mas depois vou estar aberta para responder todas as dúvidas, questões, e o que vocês acharem que talvez não tenha ficado claro, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Professora Tássia, desculpa eu entrar e quebrar o protocolo. Professor Bernardo, esquecemos de apresentar a professora, o currículo da professora, um belíssimo de um currículo, não é verdade? E a gente, acho que vale a pena a gente apresentar. Olha, professor Marcos, eu acho que realmente vale a interrupção. Vamos fazer essa. O senhor poderia gentilmente fazer essa apresentação? Posso fazer. Então, a professora Tássia é docente da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, em Brasília, Distrito Federal. Possui um PhD em Educação, em Economia pela Universidade de Stanford e graduação em Ciências Econômicas pela PUC do Rio. A professora Tássia é diretor de Conhecimento Aplicado do D3, esses são dados para um debate democrático em educação, iniciativa cujo objetivo é reduzir a distância entre o conhecimento acadêmico e as políticas educacionais no Brasil. A professora Tássia também é especialista em financiamento da educação e mercado de trabalho de professores do Brasil. Professora, desculpa interromper, mas nós erramos aqui no nosso protocolo, tá bom? Um abraço. Então, vou voltar. Obrigada pela apresentação. Vou, então, começar com essa primeira parte, né, do contexto do financiamento da educação, antes de entrar para o novo Fundeb. Eu acho que é importante, antes de mostrar os dados sobre como que o financiamento da educação no Brasil acontece, a gente pensar quais são os princípios do que seria um financiamento de educação de qualidade. E na literatura de economia da educação, os princípios que devem andar de mãos dadas, né, para um financiamento da educação de qualidade são 3: equidade, eficiência e adequação. E é importante a gente pensar que não adianta aumentar, vou até voltar aqui o slide, não adianta a gente aumentar os recursos, ou seja, ter um financiamento da educação suficiente, adequado, se a distribuição desses recursos não for equitativa. Ou não adianta o financiamento da educação ser eficiente, garantir que faça mais com menos, se a quantidade de recursos, valores não são suficientes, não são adequados para garantir uma educação de qualidade. Então, por isso que esses 3 princípios precisam caminhar de mãos dadas, são igualmente importantes, e por isso pensar tanto o novo Fundeb como qualquer outra política de financiamento da educação precisa considerar esses 3 princípios. E agora eu vou mostrar alguns dados sobre como que o Brasil está até hoje, né? Esses dados são passados, e a gente espera que o novo Fundeb modifique essa realidade, mas acho que é importante a gente ter em vista como que o Brasil hoje despende seus recursos para a educação básica, né? Então, quando eu estou falando de equidade, eu me refiro a uma distribuição justa entre escolas e estudantes. E esse gráfico aqui, ele ele mostra um pouco como é a distribuição de recursos da educação básica para alunos de nível socioeconômico diferentes. Então, cada barrinha dessa se refere a um grupo de nível socioeconômico, em que essa barrinha mais à esquerda aqui, que está com a setinha, são os alunos de mais baixo nível socioeconômico. E aqui é sem considerar o Fundeb ainda. Então, o que a gente vê é que os recursos da arrecadação que vai para a educação, né, que vão para a educação, eles são desigualmente distribuídos, onde os alunos que mais precisam são os que menos recebem recursos na educação
básica. Isso ainda é sem o Fundeb. O Fundeb, ele melhora um pouco essa realidade, né? Essas barrinhas em cinza aqui são como que o Fundeb é distribuído entre alunos de nível socioeconômico diferente, e aqui eu estou me referindo ao nível socioeconômico da família do estudante, e não do município. Então, como que os municípios despendem entre alunos de nível socioeconômico diferente. E aqui a gente vê que o Fundeb melhora um pouco essa questão da equidade. A barra em amarelo é o que é chamado de complementação da União, que faz parte do Fundeb, mas é o que vem do governo federal para o Fundeb. E o restante é da redistribuição de recursos que acontece dentro dos estados. Então, melhora um pouco a desigualdade entre alunos de nível socioeconômico diferente, mas ainda assim a gente vê que os alunos que mais precisam, ou seja, os mais baixos no nível socioeconômico, que a educação é uma das poucas oportunidades para esse aluno quebrar o ciclo esses alunos têm menos recurso na educação básica do que outros alunos. Aqui estou falando só sobre educação básica pública, mas ainda assim os alunos de mais alto nível socioeconômico recebem mais recursos através da educação. Eficiência, né? O que eu quero dizer com eficiência? Que é esse segundo princípio que, como eu disse, é igualmente importante aos outros dois. A eficiência, eu leio eficiência, acho que é aí que eu me refiro, que os recursos sejam utilizados de modo a maximizar os resultados aqui educacionais para um determinado nível de despesas, ou seja, fazer mais com menos recursos. Isso é o que se refere à eficiência. E o que esse gráfico aqui diz, esse gráfico eu tirei, ele está, acho que um pouco embaçado, mas o que ele diz é que cada pontinho dele é uma rede estadual ou municipal. Pretendem mostrar aqui, essa linha em azul é a linha de eficiência. O que eles pretendem mostrar aqui é que existe bastante espaço para redes melhorarem a sua eficiência, né? Nas redes do Brasil, e aqui é o gasto acumulado por aluno e o IDEB do município. Então, é possível, com a mesma quantidade de recursos, existem outras redes que conseguem fazer mais, ou seja, é possível aumentar a eficiência ainda, e é muito importante. E aqui eu gosto de... É importante ter bastante atenção e olhar esses dados com cuidado, porque quando a gente está em eficiência, a gente está falando de uma relação, né? De mais resultado para menos recursos. E para você aumentar a eficiência, você pode aumentar os resultados, que é o que essa linha vermelha, essas setas em vermelho mostram. Você pode aumentar os resultados para uma mesma quantidade de recursos, ou você pode diminuir os recursos para o mesmo resultado. E por isso que é um dos motivos que é tão importante a gente pensar nesses três princípios em conjunto, porque seria possível, por exemplo, utilizar esse gráfico para dizer que, então, é possível reduzir as despesas em educação e isso aumentaria a eficiência, isso seria positivo. E não é assim que esse gráfico deve ser lido, né? Que a gente não quer que os recursos para a educação diminuam, justamente porque, pelo terceiro ponto, né, pelo terceiro princípio, que é a adequação. Os recursos precisam ser suficientes para garantir uma educação de qualidade, não só eficientes. Aqui tem um outro porém nesse gráfico também, que é importante considerar que, quando a gente olha para a eficiência, a gente está só olhando para recursos e resultados, mas é importante considerar o contexto escolar, né? O contexto familiar e o contexto escolar como um todo, porque o contexto familiar e o contexto escolar é conhecido na literatura de economia da educação como sendo um dos fatores mais importantes para o resultado escolar. Então, quando a gente olha só para gastos versus resultados, a gente está ignorando, está deixando de olhar para o mais importante, isto socioeconômico dos alunos. Então, indo para eficiência.
para adequação, né? Esse terceiro princípio que é tão importante quanto os demais. E o que eu quero dizer com adequação? Eu quero dizer que a distribuição de recursos aos sistemas educacionais é suficiente para produzir os resultados desejados. E o que é suficiente, né? Quanto que deveria estar indo para a educação? O que a gente sabe é o quanto que redes de ensino, sistemas educacionais de diferentes países que têm bom resultado educacional, quanto que eles gastam. E aqui, só para a gente ter uma ideia, se o quanto que o Brasil gasta é suficiente ou não, esses dados são da OCDE, desse relatório que é chamado Education at a Glance, que é disponibilizado a cada 2 anos, e o que ele mostra, cada barrinha dessa é um país, e o quanto que quanto que cada país gasta ao longo da vida escolar do aluno, né? O gasto por aluno. E o que a gente vê é que o Brasil, que é essa barrinha em verde aqui, gasta bem menos do que a média da OCDE. Então, o quanto que cada aluno está recebendo de despesa acumulada é significativamente baixo em relação a outros países. É importante a gente olhar esses dados, esse gráfico anterior, em conjunto com o gráfico aqui. Que o que está mostrando é de proporção do PIB. Esse gráfico de despesa com proporção do PIB é o mesmo formato, né? Cada barra em azul é um país. E o Brasil é esse em verde. E esse gráfico, ele normalmente é usado para mostrar que o Brasil talvez gaste demais em educação. Mas uma interpretação errada, porque na realidade o que esse gráfico diz é que o Brasil se esforça bastante em relação ao PIB para a educação, mas o quanto que cada aluno recebe é muito mais baixo. Isso diz bastante sobre o nosso PIB, né? O fato do PIB brasileiro estar abaixo desses outros países da média da OCDE. Então, acho que é importante a gente usar essas duas informações para pensar. O Brasil está se esforçando bastante para a educação básica, para a educação como um todo, porém, ainda assim, os nossos alunos têm um valor recebido, né, de despesa baixo. E aí, acho que para a gente ainda compor um pouco mais, né, contextualizar ainda como que é essa despesa em educação no Brasil, eu trouxe esse gráfico aqui que mostra a proporção das despesas do PIB, né, a proporção do PIB que vai para nível de ensino. Então, a gente olha aquele valor aqui comparado com outros países, mas como que essa barrinha aqui é composta no Brasil, quanto que isso está indo para educação infantil, para ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio ou ensino superior. E o que a gente vê, além dessa proporção ter aumentado, e aqui o último dado que tem disponível, esses dados são disponibilizados pelo INEP, são de 2017, a gente vê esse aumento do PIB, ele aconteceu principalmente com o aumento da proporção do ensino médio e do ensino superior. Então, mas um outro ponto aqui importante para a gente olhar nesse gráfico é que essa parte em cinza, que é a proporção que vai para o ensino superior, ela se refere a 1,5%, né, desse total da proporção do PIB que vai para a educação. Todo o resto está na educação básica. E agora eu vou fazer essa comparação com o ensino superior, porque ela é bastante importante também nessa discussão sobre o financiamento da educação, né? Existe essa ideia de que o Brasil gasta muito com o ensino superior e pouco com a educação básica. Como que isso acontece, né? Então, aqui acho que já começa a dar um cheiro de que essa proporção em relação ao PIB é baixa, né? Mas o que é alto é o valor por aluno, né, no ensino superior. E não que o Brasil está gastando muito com o ensino superior. E aqui, eu acho que esse gráfico é um gráfico que eu preparei com dados só da despesa federal, uma vez que o ensino superior é responsabilidade prioritária
do governo federal. Então, como que essa despesa do governo federal está dividida, né, entre ensino superior, educação básica e outros. Outros é basicamente o funcionamento do MEC, né, do Ministério da Educação. E aqui esses gráficos, eles dizem quase que o mesmo. Aqui é o valor total, né, dividido entre ensino superior, que é esse mais claro, educação básica e outros, e aqui é em proporção. Então, o que a gente vê ali, os dados estavam indo até 2017, que estavam crescendo do ensino superior, a proporção, esse valor, essa despesa federal, ela começa a cair a partir de 2017. Esses dados, eles estão em valores reais, né? Então, eles são comparáveis ao longo do tempo. Então, esse valor começa a cair a partir de 2017, então, 2018, 2019, houve uma queda na despesa federal em educação. E também, acho que um outro dado importante aqui é que a proporção das despesas do ensino superior também está diminuindo em relação à educação básica e outros, né? Então, está havendo uma queda total e um achatamento das despesas em ensino superior. Bem, e aqui um pouco da discussão que eu comecei a falar, né, de será que o Brasil gasta muito ou pouco com o ensino superior? E por que a gente muitas vezes ouve que o Brasil gasta muito com o ensino superior? E principalmente que baseia essa afirmação esse gráfico aqui. Esse gráfico também é do Education at a Glance, né, esse relatório que eu mencionei anteriormente da OCDE, e ele mostra a proporção dos gastos em ensino superior em relação ao ensino médio e ensino fundamental. Então, aqui, a barrinha azul, azul mais escura, ela está dizendo que, por aluno, o Brasil é o que mais gasta em ensino superior em relação à educação básica, né, ao ensino fundamental, especificamente. Ou seja, o valor, o quanto que um aluno do ensino superior recebe dos recursos públicos é muito significativamente maior, é maior do que todos esses outros países comparados, do que um aluno da educação básica. Mas é importante a gente, então, essa relação que é bastante desigual, mas é importante a gente, de novo, olhar para esse dado adicional, que isso não significa que o quanto cada aluno do ensino superior está recebendo de recursos públicos, no Brasil, seja mais alto que outros países. Essa relação com a educação básica que é muito alta. Isso fala também sobre o quanto o valor por aluno na educação básica é baixo, que compõe com aquele gráfico que é o Brasil. Essa linha aqui, que eu espero que vocês estejam conseguindo ver, é a média da OCDE. Então, o que esses dados nos mostram? Que a relação de despesas do governo no ensino superior em relação à educação, ao ensino fundamental especificamente, mas a educação básica como um todo é alta, mas o valor por aluno no ensino superior no Brasil não é tão alto assim. Bem, eu acho que esse é o contexto geral que eu queria dar antes de entrar na discussão do Fundeb, porque eu acho que é importante, né, a gente entender um pouco quais são os dados que baseiam muito das discussões de financiamento da educação. Acho que aqui já tem muita discussão interessante para ser feita, mas eu vou passar para essa segunda parte para discutir o novo Fundeb, né? Como que funciona o Fundeb e o novo Fundeb, o que mudou com o novo Fundeb, e agora vou dar algumas contribuições sobre a lei de regulamentação que está sendo debatida agora, porque é para entrar em vigor em 2021. Então, aqui, esse esquema, eu tirei de um relatório que foi publicado pelo D3E, esse grupo que eu faço parte, né, que produz relatórios justamente para tornar o que está sendo produzido academicamente na educação mais palatável para gestor público. E esse relatório fala sobre os prós e os contras do novo Fundeb, e se vocês tiverem mais interesse, ele está lá no site do D3E.
O que esse esquema nos mostra, né? Ele fala do financiamento, de como que funciona essa redistribuição de recursos, que é a principal, como o Fundeb não é nada mais do que fundos de redistribuição. Ou seja, dentro de cada estado existe um fundo de âmbito estadual em que 20% de impostos e transferências de uma cesta de impostos, tanto do estado quanto dos municípios daquele estado, vão para o fundo e são redistribuídos de volta para esses entes, considerando o número de matrículas em cada etapa e modalidade de ensino, né? Então, tem essa redistribuição intraestadual. Porém, existe um extra, que é o que é chamado de complementação da União, que para alguns estados em que o valor por aluno é abaixo de um mínimo, né? Então, conforme for essa complementação da União, ela significa 10% do total de todos esses fundos, e aí ele vai indo para os estados que têm o menor valor por aluno até chegar no 10%, e aí ali ele para. Então, é assim que é determinado quais são os municípios, quais são os estados que vão receber, e aí esse fundo vai para esse recurso da complementação da União vai para os fundos e é redistribuído igualmente entre os entes federados. Era assim que funcionou o Fundeb até hoje, né? Então, o que o novo Fundeb está trazendo de diferente? A primeira questão é uma ponderação em relação à redistribuição de recursos, que é o que esse quadrinho aqui em azul está dizendo. A partir do novo Fundeb, esses recursos dos fundos de âmbito estadual, eles vão ser redistribuídos para os estados e municípios considerando 3 fatores, que é o nível socioeconômico dos estudantes, a disponibilidade de recursos vinculados à educação e indicadores de potencial de arrecadação tributária. Esses indicadores, eles são... Ainda não está claro como eles vão ser definidos, eles ainda estão em discussão, e é isso que a lei de regulamentação pretende fazer. A lei de regulamentação agora precisa definir como vai ser calculado esses recursos para irem, né, para os entes federados. Porém, como ainda não houve uma discussão profunda sobre esses indicadores, o que a lei de regulamentação que está sendo debatida agora, que foi colocada em discussão, assinada pela professora Dorinha, né, deputada federal, está colocando essa discussão para frente. Então, a ideia é que em 2021 comece o novo Fundeb, e, enquanto isso, essas ponderações não existem, essas novas ponderações não existem, e essa lei vai ser atualizada em 2022, até 2022, e a partir de 2023, essas novas ponderações precisam iniciar. Isso é como está hoje o debate sobre essas ponderações. E algumas coisas que acho que precisam entrar no debate, que eu vou falar aqui rapidamente, mas também fico aberto para discussão mais à frente, é que essas ponderações têm uma série de questões que tornam elas particularmente difíceis de calcular. Os dados, por exemplo, de potencial de arrecadação tributária e como você calcula potencial de arrecadação tributária, isso não é muito claro, a gente não tem uma fórmula que é só colocar aqui. E isso pode ser problemático. Pode ser problemático por quê? Porque uma vez que você defina que os recursos vão ser distribuídos por um indicador específico, esse indicador vai ter uma importância enorme. E se ele não for bem definido, pode ser que alguns municípios ajam de maneira... para conseguir o recurso, mas sem, de fato, trabalhar essa atuação para conseguir o recurso extra não vai de encontro com a melhoria da qualidade da educação. O que nós, economistas, chamamos de incentivos perversos, né? De criar um incentivo para os municípios agirem, para os entes federados, né, para as redes estaduais também, agirem de certa forma, né? Então, agirem
aumentarem a arrecadação tributária, porém, se existe alguma forma de diminuir esse potencial, eles podem agir para diminuir o potencial e não aumentar, de fato, a arrecadação. Enfim, acho que essas questões precisam ser muito bem pensadas, ou o nível socioeconômico dos estudantes. Se não for muito bem definido, pode ser que o critério seja que diminuir a proporção de alunos que tem um nível socioeconômico muito baixo, então isso pode incentivar os municípios a reportarem os dados de maneira ruim. Enfim, tudo isso precisa ser muito bem pensado, muito bem debatido, para que esses critérios, de fato, incentivem o que eles pretendem incentivar. O segundo aqui, só falando sobre quais são esses impostos, né, essas cestas de impostos que compõem esse 20% aqui, que eu coloquei, que essa é uma mudança importante do novo Fundeb também. Hoje, como funciona, né, existe essa cesta de impostos que fazem parte, essa cesta faz parte do mínimo constitucional. Então, o mínimo constitucional, o que é? Que 25% de todos esses impostos aqui devem ir para a educação, 25% nos estados e municípios. No governo federal, outra coisa, a União tem que despender 18%, e o teto dos gastos entra na questão da União. Aqui a gente está falando de estados e municípios. E aí, uma parte desses impostos vão para o Fundeb. Isso é como funciona hoje. Só que tem outros impostos que fazem parte do mínimo constitucional, que não vão para o Fundeb, e tem outras receitas que devem ir para a educação também, que não faz parte nem do mínimo constitucional, nem do Fundeb. O que o novo Fundeb faz? Ele divide a complementação da União, lembra que eu mostrei aqui essa complementação da União, em 3 grupos. Um grupo é como funciona hoje, que considera o total de recursos arrecadados somente da cesta de impostos que compõe o Fundeb. Outro grupo, que é o chamado complementação VAT, considera esses outros recursos que vão para a educação, mas que não fazem parte do Fundeb, para dizer para onde essa complementação da União vai. E um terceiro grupo, que é o chamado de complementação VAR, que aí distribuir os recursos por evolução de indicadores, que são indicadores de qualidade, e aí não considera se o município tem mais ou menos recursos. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque esses 3 tipos de complementação é a grande mudança do Fundeb, desse novo Fundeb. Além daquele, como funciona hoje, agora é chamado de VAF. Esse novo, segundo grupo de complementação da União é chamado de VAT, e além dele considerar toda essa cesta de impostos, além das que já vão para o Fundeb, para dizer para quem esses recursos devem ir, esses recursos, eles, ao invés de irem para os fundos de âmbito estadual, eles vão direto para os entes. Então, se tem um município pobre dentro de um estado rico, ele antes não recebia a complementação da União, agora ele pode receber. Essa é a diferença. E a complementação VAR, ela condiciona os recursos para indicadores de qualidade, como eu falei, né? E o que são esses indicadores de qualidade? São indicadores de gestão, de atendimento, de aprendizagem com redução de desigualdades, né? São esses fatores. Mas quais são os indicadores mesmo, a gente ainda não sabe. Isso ainda também é parte da lei de regulamentação que precisa ainda ser atualizada, né? Que vai ser atualizada, como eu falei, daquelas ponderações, que vai ser atualizada até 2022, para começar a valer somente em 2023. Então, até 2023, essa complementação VAR, ela não tem. E isso é importante, porque esses indicadores, assim como os que eu falei anteriormente, eles podem ser muito problemáticos. Aqui, eu acho ainda mais difícil você definir o que é um indicador de gestão de qualidade, ou uma melhoria da aprendizagem com redução de desigualdade. Como que você, de fato, calcula isso sem? E aqui eu acho que tem 3 questões que a gente precisa considerar do que pode ser problemático. A primeira é se
que você não quer que se torne complexo demais, né? Esses indicadores, se eles forem muito complexos, os gestores das redes de ensino simplesmente não vão conseguir associar a sua ação dentro da secretaria a esse indicador. Então, o indicador que se propõe a incentivar uma melhora, a atuação dos gestores para melhoria da qualidade da educação, se for através, né, se esse incentivo acontece através de um indicador muito complexo, ele perde o sentido, né? O gestor simplesmente não vai saber associar a sua atuação àquele resultado. Então, quanto menos complexo for, melhor. A segunda questão que precisa ser considerada nesse indicador é evitar que o indicador acabe punindo duplamente aquele aluno que já está numa rede de ensino que já tem piores resultados. Ou seja, o aluno já está numa rede de ensino com piores resultados e ele passa a receber menos recursos porque ele está nessa rede de ensino, então ele tem menos chance de melhorar os resultados, e isso acaba criando um ciclo que aumenta ainda mais a desigualdade. Então, por isso que é importante que esse indicador que seja de aprendizagem com redução de desigualdades, mas como que ele de fato vai ser calculado, sem ser complexo demais, é uma tarefa difícil de feita, né? Acho que vai ser necessário que nesse debate que vai se seguir no Congresso, e é necessário que, acho que as secretarias estaduais, municipais de educação, o governo federal se engajem nesse debate para que sejam feitas simulações, todos entendam o porquê desses critérios e como esses critérios irão funcionar para que faça sentido para as redes de ensino. E um terceiro ponto que eu acho que é muito importante nessa discussão aqui é que se refere a esses indicadores de gestão. E aqui é muito importante evitar o perigo que o que é considerado um indicador de gestão não seja algo, como posso dizer, ideológico, politiqueiro, e sim que seja um critério técnico, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse indicador de gestão não deveria estar considerando uma preferência de um político por determinada religião, ou por uma escola militar, ou uma escola de diferentes tipos. Ele deveria estar considerando o que tem de evidência na educação de que é importante para a gestão. A gente tem evidência que o gestor educacional, ele precisa entender tanto da parte administrativa quanto da parte pedagógica, como que os professores, a relação professor-aluno faz com que os alunos aprendam, como que o gestor é um bom líder. Então, considerar critérios de formação de gestores que considerem mesmo questões técnicas de gestão escolar é o que deveria estar sendo considerado aqui. Então, acho que esse critério tem que ser muito direto, evitar questões complexas e evitar questões dúbias, para evitar justamente o que eu estou chamando de critérios mais ideológicos aqui, que acabem passando, eventualmente, como um condicionante dos recursos VAR. Tá? Bem, acho que tem mais algumas questões sobre o Fundeb que já têm sido muito debatidas e acho que acho que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o valor da complementação da União, né? Acho que isso, por mais que a complementação da União seja uma parte pequena em relação ao total do Fundeb, né, que os fundos estaduais com recursos, tanto municipais quanto estaduais, são que dominam o Fundeb, acaba que a discussão fica muito na complementação da União. Mas o que mudou para a complementação da União? Antes, a complementação da União era de 10% e agora ela foi para 23%. E, como eu falei, esse aumento está dividido em 3 grupos, que é o VAF, né, que se manteve em 10%, então, como era antes, não mudou, e teve o acréscimo dessa complementação da União nesse modelo VAT, como falei, que vai direto para os entes e considera outras receitas fora da
da cesta de impostos do Fundeb e essa complementação VAR. E isso vai acontecer ao longo dos próximos anos, né? Inicialmente vai começar a aumentar o VAT, e só em 2023 que começa a ter a complementação da União através do VAR. E, por fim, uma mudança que teve também no novo Fundeb como que esses recursos podem ser dispendidos, né? Como que as redes agora podem gastar esses recursos. Hoje já tem a restrição que todos os recursos do Fundeb devem ir para o que é chamado de manutenção e desenvolvimento do ensino, que tem uma lista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que é a LDB de 96, que diz o que é manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, isso se mantém, mas até hoje o Fundeb determinava que 60% dos recursos deveriam ser dispendidos em profissionais do magistério. Hoje, isso passou para 70% e incluiu outros profissionais. Então, outros profissionais da educação, além de profissionais do magistério, são considerados nisso. Então, aumentou a proporção, mas incluiu mais gente no que é considerado ali. E aí, eu acho que um ponto importante, que acho que já saiu muito no jornal, uma discussão sobre isso, é que isso era uma questão que não estava muito clara se podia ou se não podia inativos, profissionais inativos como despesas do Fundeb. E agora deixou muito claro isso no novo Fundeb, que não inclui, esses 70% não inclui inativos. Então, isso vai ter um efeito muito relevante no orçamento de muitas redes que estavam incluindo os inativos nessas despesas do Fundeb. E acho que uma última questão que adicionou foi que essa complementação VAT, né, aquele segundo grupinho, quando ele vai para os municípios, metade desses recursos tem que ir para a educação infantil. 15% deles devem despesas de capital, né, para investimento. E aqui também é importante, acho que, ter um cuidado com essas informações, assim, com essa mudança, porque quando coloca uma restrição dessa, se é positivo, se quer incentivar creches e educação infantil nos municípios, né, incentivo a investimento nisso, porém, como a educação infantil existe uma demanda reprimida, muita gente que não está na educação infantil vai passar a querer ir para a educação infantil, muitas crianças que hoje têm outras formas de cuidado vão entrar na educação, e isso pode fazer com que as redes abram novas creches de pior qualidade. E é importante que a lei tenha alguma restrição para que isso não aconteça, né? Por mais que mais creches seja positivo de toda forma para o mercado de trabalho feminino, isso não necessariamente vai ser bom para as crianças. Então, ter uma forma de incentivar, que já incentiva, né, mais recursos para a educação infantil, mas garantir um mínimo de qualidade na educação infantil vai ser essencial. Bem, vou agora ir para essa terceira parte, que é esse artigo que eu falei, né, que foi recém-publicado com a minha coautora, o nome dela é Thalita Silva, agora ela está fazendo doutorado fora do país, nos Estados Unidos, e esse estudo, ele olha justamente para aquela parte dos recursos que eu falei, né, aquele 25%. E qual o efeito dessa condicionalidade nas despesas educacionais. E aí, por fim, a gente olha como que é diferente os recursos virem de arrecadação local, de impostos locais, né, versus eles virem de transferências intergovernamentais, eles virem de recursos como as transferências do Fundeb ou outras transferências do FNDE, né, do Ministério da Educação. Que é o que a gente chama de efeito flypaper, mas eu vou explicar melhor o que a gente quer dizer com esse efeito flypaper. Então, como eu mostrei, existem diferentes fontes de recursos que vão para a educação básica, as principais delas são dessa receita total, vem do mínimo constitucional, né, vem da arrecadação local, em que 25% dos estados e municípios devem ir para a educação básica, e
das transferências intergovernamentais, principalmente do Fundeb e outras transferências voluntárias do FNDE. Esse gráfico aqui, o que ele está nos dizendo? Cada pontinho desse é um município, desde 2008 até 2018. Eles estão todos aqui nesse gráfico, e o nosso objetivo ao colocar esse gráfico é tentar entender se os municípios estão cumprindo com o mínimo constitucional, que é essa linha em preto aqui, né? Se os municípios acima daqui são os que estão cumprindo, abaixo são os que não estão cumprindo. Então, existe uma proporção de municípios que não está cumprindo com o mínimo constitucional, mas a gente vê que a grande maioria dos municípios cumpre com o mínimo constitucional. E aí, o que a gente, nesse artigo, tem duas questões principais que a gente tenta analisar. A primeira é qual o efeito dessa condicionalidade, ou seja, ter um mínimo de despesas importa. E isso é importante porque essa questão do mínimo constitucional sempre é colocada em questão. Acho que hoje mesmo tem ainda está em discussão, né? É um debate sobre, tem uma PEC, que é a PEC 188, que tenta, por exemplo, juntar o mínimo constitucional de saúde e educação, né? Que é uma PEC que está sendo colocada pelo ministro Paulo Guedes e alguns deputados. Então, e o argumento a favor, por exemplo, dessa PEC é que o mínimo constitucional aumenta a ineficiência dos gastos, né? Que ter essa condicionalidade é ruim. E é isso que a gente quer estimar. E aí, segundo, a gente quer estimar qual o efeito disso, como que isso afeta a eficiência, e aí depois a gente olha, então, e como que, da onde está vindo os recursos importa, né? E aí esse chamado efeito fly paper. Então, indo para essa primeira questão, qual é o nosso resultado principal? Vou primeiro falar do todo o que a gente estima, antes de chegar nos resultados. O que a gente estima para aqueles municípios abaixo do mínimo constitucional, e aqui a gente determina abaixo do mínimo constitucional se de um ano para o outro, o mínimo constitucional força um aumento de despesas. E para quem está acima se de um ano para o outro, o quanto que significa o mínimo constitucional já é abaixo do quanto ele já estava gastando. Então, supostamente, esse mínimo não deveria afetar o resultado, quanto que aquele município gasta ou não. Então, a gente olha a diferença entre o quanto o município está gastando e o quanto ele deveria gastar no ano seguinte, e ele estima se essa diferença afeta o quanto que ele vai gastar no ano seguinte. E a gente usa uma série de controles, né, nessa análise econométrica, com efeitos fixos de município, de ano, ou seja, a gente tenta controlar estatisticamente para todas as possíveis endogeneidades nessa estimação, para ver se esse mínimo constitucional está, de fato, afetando o comportamento da gente. E o que a gente encontra primeiro, para os municípios que estão abaixo, naturalmente o mínimo constitucional força um aumento, né? Os municípios tentam cumprir a lei de um ano para outro, então eles aumentam e ficam cada vez mais próximos do mínimo para quem está abaixo. O que acho que o mais interessante aqui nesse resultado do nosso estudo é que para quem está acima, de um ano para o outro, o mínimo faz as despesas diminuírem. Ou seja, acho que indo contra esse argumento que o mínimo constitucional faz as despesas educacionais aumentarem indiscriminadamente, a gente encontra, na realidade, que quem está acima, o mínimo constitucional puxa eles para próximo do mínimo. Então, o mínimo constitucional tem como que um efeito de imã, em que os municípios, de um ano para outro, estão cada vez mais próximos do 25%, do que significa 25%. Aí você pode questionar, mas 25% é o ideal? A gente não sabe, mas o argumento que esse 25% faz todo mundo aumentar indiscriminadamente, não é verdade. Uma outra pergunta mas se ele puxa os municípios para próximo desse 25%, essa variação, ela é ineficiente ou eficiente? Com o que está variando, né, para chegar próximo ao mínimo constitucional? E é isso que a gente estima. A gente faz uma estimação semelhante, né, como eu falei, que a gente olha a diferença da onde a rede está
em relação ao mínimo no ano seguinte, né? E com todos os controles econométricos também. E o que a gente observa é que o mínimo constitucional, essa variação para chegar próximo do mínimo, acontece principalmente com gastos de capital. Então, os gestores municipais, basicamente, variam despesas em investimento para se aproximar do mínimo. A gente não... Para quem está abaixo, também há aumento na proporção de gastos com pessoal, mas para quem está acima, esse efeito é nulo. Ou seja, de um ano para outro, quem está aumentando, aumenta gastos com investimento e com pessoal, para quem está acima, reduz investimento. Isso também acho que é interessante, porque é muito comum a gente ouvir o argumento que o mínimo constitucional, ele aumenta a ineficiência, porque aumenta os gastos, como eu falei, né? De forma indiscriminada, e particularmente tem esse efeito chamado efeito cascata em pessoal. Então, quando aumenta os gastos com o pessoal, esse aumento ele vai crescendo e ele não, até se tornar inviável para o orçamento do município. O que a gente observa não é isso, é que ele aumenta para quem está abaixo, mas para quem está acima, simplesmente ele não continua aumentando posteriormente. E o investimento diminui, fazendo com que, então, os municípios se aproximem do mínimo ao longo do tempo, né? Então, acho que só esse... a gente não observa esse efeito que normalmente é argumentado, que o mínimo constitucional aumenta a ineficiência dos gastos. Então, a gente passa para essa segunda pergunta, tá? Mas de onde está vindo os recursos? Importa, né? A gente está aqui falando do mínimo constitucional, mas o mínimo constitucional trata apenas dos recursos locais, né? Da arrecadação de impostos dos municípios, que não são... mas tem essas outras transferências intergovernamentais, particularmente as do Fundeb, transferências do FNDE, como que essas outras transferências impactam nas despesas educacionais. É isso que a gente estima aqui. E aí, a gente estima o que é chamado esse efeito fly paper. E o que é esse efeito fly paper? Ele significa que as transferências intergovernamentais, elas são consideradas de forma diferente das receitas locais. Ou seja, da onde está vindo o recurso importa. É esse efeito que é chamado de fly paper, porque na teoria econômica clássica a gente esperaria que não faria diferença, que recurso é recurso, ele vai para o orçamento e o gestor, ele quer gastar tanto com educação, ele vai gastar tanto com educação. A menos que ele não esteja cumprindo com o mínimo, e aí ele vai ter que aumentar, mas da onde está vindo o recurso não deveria importar. Mas o que a gente observa, não só no Brasil, mas em diversos países, é que existe esse chamado efeito fly paper, que da onde está vindo o recurso importa sim. E que, particularmente, os recursos que vêm das transferências intergovernamentais, eles fazem as despesas aumentarem mais do que quando o recurso vem de arrecadação local. Então, esse é o que a gente tenta estimar, né, que esse aumento nos gastos, esse Gzinho aqui, ele é maior quando vem das transferências intergovernamentais do que o aumento dos gastos que vem de impostos locais. Essa diferença é esse efeito fly paper que a gente vai estimar. E o que a gente encontra? A gente encontra um efeito fly paper para os recursos do Fundeb, mas a gente não encontra para outras transferências do FNDE, outras transferências que vêm do MEC através do FNDE, que não são o Fundeb. Então, o que isso significa? Que recursos que vêm do Fundeb fazem com que as despesas educacionais aumentem mais do que outros recursos que venham de impostos locais, mesmo que parte desses recursos de impostos locais esteja vinculada à educação pelo mínimo constitucional. Isso nos indica que o Fundeb tem um papel ainda mais importante para aumentar as despesas educacionais, que o gestor educacional, e talvez até pela complexidade do Fundeb, para como que ele é visto pelos gestores, pela sociedade, ele faz com que o gestor não olhe para aquele recurso e considere como parte do orçamento normal. Ele olha para aquele recurso e fala, esse recurso é de educação. Então, se ele aumentou, o quanto vai para a educação aumenta. A arrecadação local, não. Então, é essa a diferença que aí traz ainda mais importância para o Fundeb e para toda essa discussão que eu fiz anteriormente da lei de regulamentação.
Bem, acho que cheguei no tempo certinho, né? Acho que fechei certinho. Obrigada e quero ouvir aqui as perguntas de vocês. Muito obrigado, professora Tássia. Excelente apresentação, rica. Você quebra vários mitos, né, com dados, com seus estudos, vários mitos que são aí propagados na imprensa e, inclusive, por alguns agentes políticos do nosso país. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, pela bela apresentação. Obrigada. Muito bem, agora já começaram a chegar aí os questionamentos, né? Então, eu vou dar início aqui, professora, pelo primeiro questionamento recebido, que diz respeito a algo que é muito comentado, que nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre a necessidade de se furar a lei de responsabilidade fiscal, né, para as despesas com educação, se autorizar o furo na lei de responsabilidade fiscal para se aumentar os gastos com educação e proporcionalmente atingir melhores resultados. Então, essa seria a nossa primeira pergunta. Bem, acho que já começou com pergunta difícil. Acho que a gente tem que pensar essa questão. Na pandemia, de forma diferente da vida normal, né? Se é que vai existir vida normal, do jeito que a gente entendia, mas quando a gente está pensando, então, no orçamento na vida normal, né, na questão orçamentária dos municípios, e é importante, a lei de responsabilidade fiscal tem a sua importância para garantir uma estabilidade orçamentária. Quando a gente pensa na pandemia, a gente está lidando com um problemão, que é os recursos, enfim, a arrecadação está caindo, isso vai influenciar todas as áreas, particularmente a área da educação. A área da educação, ela quase a grande maioria das despesas educacionais, acho que você conhece bem, né, vai para profissionais, né, para pessoal. Então, essa proporção varia em torno de 80% dos recursos das despesas educacionais são para pessoal. Quando a gente vê uma queda muito grande na arrecadação, os municípios ficam realmente sem ter como lidar com aquela despesa que é fixa, né? E que aqueles profissionais de educação continuam recebendo. Então, é um contexto totalmente diferente, e aí sim cabe discutir, quebrar a lei de responsabilidade fiscal. Isso não significa que em outros momentos a gente daí eu não seria a favor de quebrar a lei de responsabilidade fiscal, mas no momento de pandemia, no momento em que a queda da arrecadação é tão brusca, se torna simplesmente ter esse tipo de controle, né, orçamentário. Então, acho que a gente tem que olhar com visões diferentes. A princípio, não, mas com uma crise tão grande quanto a gente está vivendo e vai viver no ano que vem, aí sim eu diria que cabe discutir essa questão. Obrigado, professor. Esse era um assunto muito discutido nas reuniões que eu participava na Undime, inclusive aí em Brasília, né? Esse argumento vira e mexe, vinha às mesas de discussão. Muito bem, vamos dar sequência. Há uma pergunta aqui de Michel Patrick Vanderlich, que nos escreve, que está nos acompanhando de São Paulo. E ele tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, Tássia, eu vou ler para você. Quando a Tássia falou sobre o uso daqueles dados proporcionais do investimento na educação básica e na superior, lembrei de uma comentarista do Jornal da Cultura, Ilona Bexerhazy, que pouco tempo atrás adorava utilizar para justificar a diminuição dos investimentos em educação superior. Inclusive ganhou atenção federal para assumir no MEC. O irônico é que ela foi há pouco exonerada do cargo. Gostaria que a professora falasse um pouco mais sobre
sobre esses usos contra a universidade pública. Eu acho que esse argumento, o uso desses dados tanto da proporção do PIB, né, que vai para a educação, quanto dessa relação ensino superior e educação básica, é muito utilizado justamente como você falou, né, para argumentar contra as despesas educacionais. E por isso que eu acho que é importante a gente olhar para o todo desse panorama, o que ele significa para evitar esse tipo de erro, né? Porque eu acho que muitos relatórios de organismos internacionais falaram, né, falaram sobre esse argumento que o Brasil gasta muito em relação muito em educação e que a gente é muito ineficiente e está gastando esses recursos mal. E é muito interessante como essa discussão ou você é a favor da eficiência e, portanto, é contra os recursos na educação, ou você é contra a eficiência. Como se como eu falei, esses princípios não pudessem andar junto, né? Não, eu sou a favor de melhorar os recursos para a educação, porque eu acho que a educação deveria ser prioridade, principalmente para lidar com situações de vulnerabilidade social. Acho que a educação deveria ser a prioridade nisso, porém, isso também não deveria melhorar a eficiência. Então, e aí eu acho que isso é usado, como você falou, ideologicamente, para dizer que a educação, o ensino superior é totalmente ineficiente, não está fazendo um bom trabalho, não faz pesquisa, não produz isso, enfim. E acho que é um mau uso dos dados para argumentar o que queria argumentar independente dos dados, né? Então, mas eu acho que é importante mostrar, ter consciência desse todo, porque muitas vezes também esses dados, o desconhecimento do porquê, parece que, assim, de fato, o Brasil se esforça muito em relação ao seu PIB com a educação. Isso não é uma mentira, mas isso não significa que cada aluno esteja recebendo muito em educação. Então, por isso que é bom olhar sempre para o que esse dado está dizendo, o que ele não está dizendo, para que a gente também não se engane quando nos apresente esse tipo de informação. Muito bem, professora. Temos aqui uma pergunta de Mark Anderson Caldeira. Perdão, desculpa, não é de Mark Anderson Caldeira, é do Marco Antônio Tavares. Pelo que entendi, com o novo Fundeb, haverá uma distribuição mais equitativa de recursos entre os municípios brasileiros. Como será o processo de fiscalização desse dinheiro? Muito bem, antes de você responder, professora, o Mark Anderson Caldeira lhe cumprimenta e lhe agradece pela oportunidade dos ensinamentos. Que bom. Então, Marco Antônio, de fato, essa complementação é aquela parte que eu falei, né? O VAT, ele sim, vai ser muito mais equitativo do que hoje o VAF, né? O VAF, ele, como eu mostrei bem no comecinho, né, já melhora um pouco a distribuição desigual de recursos, mas ainda é insuficiente. O VAT vai melhorar isso. Hoje, o Fundeb já existe, né, já tem esses conselhos de fiscalização e o novo Fundeb, ele faz algumas modificações em relação a isso, que pretendem, essas modificações têm o objetivo de melhorar a fiscalização mesmo. Acho que o fato de essas complexidades que eu falei que podem ser problemáticas, elas têm também um lado positivo, porque vai ser necessário ter uma série de dados que hoje não existem e que vai ajudar na transparência, né, do controle social mesmo em relação ao que esses gestores estão fazendo de recursos. Então, o fato da GEIQI para a educação infantil, a gente vai precisar saber como que isso está distribuído entre os níveis, que hoje a gente não consegue saber muito bem. Tem os dados que são do CIOP, que são
que nos indica um pouco as despesas entre os níveis educacionais, mas esses dados são bastante de despesa por nível é problemático, que a gente não consegue, realmente é muito difícil para uma rede dizer o quanto está indo para a educação infantil, o quanto está indo para o ensino fundamental, se tem uma escola que tem os dois, como é que ele divide, isso tudo ainda não está claro, vai precisar ser. Então, a fiscalização vai precisar, para esse novo Fundeb funcionar, ela vai precisar ser muito mais rigorosa. E os conselhos de fiscalização, eles têm algumas modificações em relação a ele que tentam melhorar o que já funciona. Hoje, tem conselhos de fiscalização que funcionam muito bem, outros não tanto, outros são quase inexistentes, mas existe já. Então, a ideia é que isso melhore para ter o acompanhamento. Mas é muito importante, acho que quem acompanhou esse processo de votação no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, teve uma mobilização muito grande para que o Fundeb fosse aprovado. Nessa mobilização, acho que a sociedade civil se engajou muito nessa questão de financiamento da educação básica. A gente tem que aproveitar ele e se manter engajada para fiscalizar, porque agora, acho que antes de fiscalizar, é garantir que esses indicadores sejam bons, porque tem uma dificuldade, como eu falei, né, uma série de dificuldades para que esses indicadores não criem incentivos que sejam ruins, mas depois para acompanhar de forma mais ampla, né? O que está sendo, quais são os benefícios do Fundeb e tal. Um pontinho que o novo Fundeb acrescentou é que o INEP agora tem que fazer estudos sobre os efeitos do Fundeb em melhoria educacional. Vamos torcer para que isso seja também um incentivo para garantir que tem uma fiscalização, mesmo interna, do governo federal também, em relação a isso. Ótimo. Professora, mais uma pergunta aqui, da Maria Tereza Castellan Strebe, que nos escreve da cidade de Balneário Camboriú, no litoral catarinense, e ela pergunta, professora Tássia, quando a senhora diz que o Brasil está se esforçando para atingir os índices na educação, mas o gasto por aluno é baixo, isso significa que é só uma maquiagem? Ou estamos nos índices... Travou um pouquinho, mas eu acho que eu peguei a... Tá. Ela pergunta em relação se a maquiagem, o gasto por aluno ser baixo, né? E se os índices não chegam a revelar o grau de eficiência da educação. Foi isso que eu entendi. Tá. Então, Marisa, não, isso não significa que é maquiagem. Isso significa uma questão mesmo do que aquele dado está dizendo. Então, quando a gente está olhando gasto em relação ao PIB, significa que aquele todo, em relação ao todo do PIB, o que é o todo do PIB brasileiro, o todo que está sendo gasto não é tão baixo assim, né? É em torno de 5%. Mas a população brasileira, né, o PIB per capita é baixo, né? Então, por mais que o PIB, em relação ao PIB, quanto a gente está gastando, é muito mais. Esse valor dividido por todos os alunos no Brasil, aí isso significa que esse valor é baixo. Então, depende do tamanho do PIB brasileiro em relação a outros países e depende do tamanho do Brasil. Então, o fato do Brasil ser um país tão grande, né, com uma população em idade escolar tão grande, que esse todo seja baixo. Então, para essa população toda, a gente tem um PIB baixo, é isso que isso está dizendo, né? Então, a gente, per capita, o quanto que essa despesa significa é pouco, o quanto que cada aluno está ganhando é pouco. Então, para o Brasil conseguir dar esse salto educacional, a gente precisa se esforçar, de fato, mais que outros países. E isso é natural, porque o Brasil tem, acho que, um desafio educacional maior do que a média da OCDE, né? Assim, grande parte dos nossos alunos estão em situação
de vulnerabilidade social, lidando com violência, lidando com uma série de vulnerabilidades que afeta naturalmente o aprendizado deles. E para que a educação consiga, então, avançar dentro desse contexto, a gente precisa se esforçar mais. O que a gente vê é que a gente se esforça, né, em relação, e até isso vai provavelmente tornar a nossa população mais produtiva. Acho que essa questão é que precisa ser considerada, que esse esforço vai fazer com que esse gasto em relação ao PIB daí não seja tão alto, porque a gente vai se tornar mais produtivo, tendo efeito no PIB futuro, como estudos da economia da educação mostram que melhoria da qualidade da educação levam a melhorias no PIB no futuro, né? Ótimo. Professora, nós temos alguns alunos aqui participando do município da Palhoça, que é um município aqui relativamente próximo de Florianópolis, e cerca de 175 mil habitantes. E esse município tem uma particularidade que outros cerca de 15 a 20 municípios no Brasil também possuem, que é a questão da universidade municipal. Qual é a sua opinião sobre esses municípios que aderem a essa ideia de ter uma universidade pública, municipal, gratuita, à disposição dos seus cidadãos? Eu acho assim que é excelente que tenha uma universidade que atenda essa população. Acho que isso é muito bom. Acho que não necessariamente precisava ser municipal. Eu acho que o fato até da Constituição colocar como prioridade principal o governo federal para o ensino superior, né, e o município como prioritário na responsabilidade da educação básica e do ensino fundamental, né, educação infantil, do ensino fundamental e o Estado, né, é importante porque cada rede, cada ente federado consegue ter, acho que, um ganho de escala no desenho de políticas educacionais. Então, acaba que para o município ele se torna mais pesado o orçamento educacional, que pode pesar contra a educação básica. Porém, se o governo federal não está oferecendo essa universidade pública para essa população, daí o município também não pode ficar parado esperando, e talvez até a existência dessa universidade municipal pode estar incentivando, tornando mais próximo, agindo em conjunto, né, com a qualidade da educação municipal. Então, assim, eu acho que o mais importante é que os municípios estejam trabalhando com os estados e com o governo federal. Se isso estiver caminhando muito bem, eu diria que, idealmente, não seria necessário a gente ter uma universidade municipal, porque o governo federal poderia estar oferecendo uma universidade para essa população que não está sendo atendida, e claramente tem uma demanda. Haver essa interlocução é essencial. Não havendo, enfim, acho que cada caso vai dizer se a existência de uma universidade municipal é positiva. A princípio, eu diria que é positiva, mas idealmente seria se o governo federal estivesse agindo com essa política. Né? Ótimo. Temos uma pergunta aqui da Ellen. Professora Tássia, considerando certa dificuldade em obter e analisar dados para decisões, em especial por parte dos municípios de menor porte, como vê o impacto gerencial dessa mudança de cálculo do Fundeb para a educação municipal, especialmente durante o primeiro ano da tal atualização? Então, Ellen, essa mudança, eu acho que ela traz, de fato, como eu falei, né, traz uma série de dificuldades,
mas essas dificuldades estão sendo colocadas para frente, né? Então, todos esses indicadores que a gente ainda não sabe, eles vão ter que ser definidos até 2022 para que comece a existir em 2023. Ainda assim, vai ter que... vai acabar... essa discussão vai ser muito intensa, não é que 2023 é tão longe assim para essa quantidade de informações, como você falou, né? Para existirem esses dados, ser possível calcular, simular qual vai ser o efeito desses indicadores, tudo isso vai ser uma tarefa difícil. No todo, eu acho que isso vai ser positivo, porque vai estimular o engajamento das redes para compreender melhor as suas informações de uma forma que hoje a gente não sabe disso, e seria importante saber. Por exemplo, como eu falei, né, aquilo de se tem uma escola que ela é parte ensino fundamental, parte educação infantil, a gente não consegue diferenciar, mas a gente pode traçar, determinar como isso vai ser calculado. Então, a proporção de alunos da educação infantil ali vai significar que aquele recurso é de educação. Isso vai permitir que o desenho de política tenha uma compreensão melhor do seu funcionamento. Acho que esses dados vão ser positivos. Então, acho que no todo é bom, apesar de ter essas dificuldades, né? Acho que como que a gente traça esses indicadores de maneira que faça sentido para as redes, para os municípios, e que essa coleta de dados também não acabe se tornando um peso muito grande para os municípios, em que eles têm que estar lidando mais com os dados do que com o trabalho que tem que ser feito. Então, como pesar isso, acho que vai ser uma tarefa muito complexa mesmo, mas, no todo, eu acho que é positivo porque ter mais informação significa ter mais transparência, ter mais controle social, eu acho que, no todo, vai ser positivo. Mas precisamos ter cuidado de não criar indicadores muito complexos, ver se para não ser exagerado, do governo federal dar apoio nessa coleta de dados, tudo isso não é simples mesmo. E desses indicadores não criarem, como eu falei, né, incentivos perversos, de incentivar só o cumprimento e não, de fato, uma melhoria, uma mudança que traga melhoria, né? Professora, tem uma pergunta aqui. Quais são as principais críticas que os professores fizeram da proposta ofertada pelo governo? Imagino que faça menção ao Fundeb aqui nessa pergunta. Então, quais foram as principais críticas dos professores à proposta do governo? Então, Marcos Vinícius, né? O debate do Fundeb, ele teve muitas idas e vindas, ele aconteceu ao longo de muitos anos. Então, essa proposta, esse novo Fundeb que foi finalmente aprovado, ele veio de uma PEC de 2015, né? Então, a gente teve uns 5 anos de discussão ao todo até chegar nesse valor que chegou. O governo federal, nesses últimos anos, não tem participado muito dessa discussão, né? Então, o que aconteceu, afinal, é que essa proposta, ela é uma proposta que foi feita, né, pelo Congresso, em muitas discussões, teve uma série de debates, que tinha muitos pesquisadores, professores universitários, foram lá e falaram, e teve, enfim, a sociedade civil, diversos professores, entidades, tem muita discussão. E o governo federal, em alguns momentos, acho que inicialmente, participou mais dessa discussão, depois, já mais para o final, esse ano, o governo federal realmente se absteve desse debate. Chegou no último momento, o que aconteceu? Então, essa proposta que estava sendo debatida, chegou no último momento, o governo federal apresentou uma nova proposta que diminuía bastante a complementação da União, e
acho que também tirava a questão dos inativos, tinha uma série de mudanças. E aí, isso não foi aceito pelo Congresso, e aí, enfim, teve um debate que aconteceu no último segundo do segundo tempo, antes da votação, que aí o governo, então, mudou a proposta dele para... Estava acordado que seria 20%, e aí mudou para 23%, desde que aqueles 50% das despesas fosse para a educação infantil. E é isso aí, enfim, foi aceito e foi assim que passou. Então, foi uma questão política muito interessante ali, porque, na verdade, o governo estava indo contra, e até no dia da votação teve... a base do governo não estava presente, aí depois ele passou a ser a favor e tomou para si tomou para si como sendo um ganho do próprio governo com a aprovação do Fundeb. Então, agora, esse aumento para 23% com as despesas em educação infantil até foi positivo, e acho que foi bem aceito, professores. O que não estava sendo... Mas isso nem acho que foi uma questão de tramitação dentro do Congresso, essa proposta que aconteceu do governo nos últimos minutos, assim, nos últimos dias, logo esta aprovação, e para diminuir a implementação da União, isso nem não andou para frente. Teve um tempo, assim, acho que 2 anos, 1 ano e meio atrás, o governo federal tinha feito uma proposta de aumentar de 10% para 15%. Isso, se eu não me engano, ainda era quando eu era o ministro Vélez. Mas aí, depois o governo federal, de fato, se absteve da discussão. Então, depois desse 15%, aquilo ainda estava muito estava no meio da discussão, ainda não tinha fechado muitos pontos. A proposta do Fundeb estava ainda bem diferente de como afinal foi feita, mas aí depois se absteve, teve esse... Então, assim, eu não associar, é difícil associar essa proposta aprovada, né, essa nova emenda constitucional ao governo. O governo, na verdade, participou muito pontualmente das discussões, e aí, nesse último minuto que ele teve essa reviravolta, então, ele colocou para pegar para si, o que eu achei, assim, dado político muito importante, né, de como que aquilo ia se tornar uma perda para o governo, né, porque ia ser aprovado o Fundeb, independente do governo federal ser contra, então ele resolveu tomar para si e aumentou ainda a complementação da União, e acho que até teve ganho político com isso, como sendo, porque aí a votação foi 100% a favor, a base do governo totalmente votou a favor. Então, foi uma ida e vinda bem interessante. Ótimo. Professora Tássia, há uma última pergunta, se você nos permitir aqui, feita pela Maria Tereza, né, que já esteve aqui perguntando antes. Ela foi uma pergunta que diz participação social de gestores e educadores na elaboração do Fundeb, né? Se essa vai facilitar a implementação. Sem dúvida. Esse é um ponto importantíssimo, Maria Tereza, porque como eu falei, essa complexidade toda, ela precisa fazer sentido para os gestores educacionais, assim, para quem está na ponta, tem que fazer sentido para as escolas, né? Se a gente está querendo dizer que se parte dos recursos que estão indo agora para a educação depende do aprendizado dos estudantes, as escolas precisam estar trabalhando para isso. Então, as escolas têm que entender isso. Tem que entender como são esses indícios. Então, para que para as escolas está presente nessa discussão. E eu acho que esse é um aprendizado, né, da educação como um todo. Assim, todos os funcionários tiveram uma participação no debate, no desenho da comunidade escolar. Né? Acho que a Undime concede, né, dos estaduais, dos secretários municipais, presentes nessa discussão, mas aí também é importante que os professores compreendam todos esses indicadores, opinem sobre esses indicadores, para que ele faça sentido mesmo para as escolas, e que, então, os indicadores sirvam para incentivar, que é a melhoria da qualidade da educação através de manhã. Muito bom. Professora, obrigado.
você pode observá-lo... Perdão, professor Marcos. Professor Bernardo, eu posso tirar mais uma casquinha da Tássia? Certamente, se a professora Tássia permitir, certamente. Professor, eu tenho uma curiosidade, esse fundo, as informações são complexas, mas, na sua opinião, eu queria perguntar o seguinte, em relação ao fundo anterior e ao novo fundo, a senhora acha que houve uma intenção maior em colocar recursos na educação básica, ou esses investimentos nesse novo fundo ele é menor do que o outro? Eu não consigo, né, não é a minha especialidade, não consigo verificar isso. Mas o que a senhora acha, na sua opinião, pela sua visão, que essa é a sua especialidade? Não, é maior, porque a complementação ela vai mais que dobrar, né? Então, assim, o todo do fundo, né, que essas redes interestaduais, elas vai depender da arrecadação dos estados e municípios, que agora com a crise vai cair, né? Então, não é culpa do Fundeb, se não tivesse cair de toda forma. Mas o Fundeb vai dar um respiro até essa queda, porque vai vir mais recursos da União para a educação, né? Vai mais que dobrar os recursos da União para a educação básica. Né? Isso pode, e como o Fundeb está fora do teto dos gastos, isso provavelmente vai ao mesmo quanto que a União, né, ao governo federal em educação. Então, é positivo, assim, acho que talvez eu fique colocando as complexidades, dando força demais para as complexidades. O novo Fundeb é um esforço muito grande que a sociedade, assim, realmente, a educação é prioridade, é um ganho muito grande da sociedade, o Fundeb tem sido, que é uma via muito em relação ao Fundeb anterior, que já era muito bom, assim, já é um exemplo de política de financiamento da educação mundial, assim, que faz redistribuição de recursos dentro de cada estado, vem recurso da União, uma complexidade entre entes federados, assim, que muito interessante, funciona muito bem. Acho que temas do Fundeb tem problemas, claro, mas talvez porque ele não é suficiente, e agora ele vai fazer mais. Então, é um ganho muito grande da sociedade, é muito positivo. Eu trouxe essas questões de porque essa complexidade, assim, até para pouco, acho que vocês, nós da administração pública, precisamos pensar, mas o que a gente precisa estar muito atento para que não dê errado. Mas, no todo, é muito grande, é um motivo, é mais para a educação e mais distribuído, indo mais para quem precisa e tendo incentivo para melhoria de resultado. Então, acho que trata de todas essas questões, trata da eficiência, trata da equabilidade, da equidade, então, acho que esses princípios que eu falei no início, todos eles estão pensados nesse novo Fundeb de forma muito mais forte do que o Fundeb anterior. Obrigado, professora. Realmente, professora, me cabe lhe agradecer aí você pela quantidade de elogios e de referências que você tem recebido ao longo da sua fala. O desafio do financiamento à educação é fundamental, uma discussão da maior importância, tendo em vista que um dos grandes desafios da educação, a qualidade da educação e o desempenho do estudante, o aprendizado dos estudantes municipais, passa pelo ensino integral. O ensino integral vai nos impor uma série de novos ensino, seja na questão da infraestrutura dos espaços físicos, que hoje não são preparados para a educação integral. Nós temos um aumento do número de horas, quantitativo de número de horas dos professores, isso para não falar de uma eventual contratação de novos professores. Tudo isso passando também pela questão da carreira do professor, eventualmente, em aumentos salariais, e
Tudo isso obrigatoriamente com aumento de né? Aquele discurso que você bem matou no início da sua fala, que só aumentando a eficiência nós vamos resolver os problemas da educação pública brasileira, você já provou falacioso aqui no início da sua fala. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, compartilhar o conhecimento conosco, e faço votos que a gente possa estar juntos aí, novamente, e, se Deus quiser, presencialmente aqui em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eu quero convidar o professor Marcos Vinícius para estar aqui conosco nessa finalização do evento, e ele passar a palavra para as suas considerações finais, professora. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês, adorei as perguntas, né? É bom falar as perguntas, só com quem no ponto difícil, foi ótimo. E fico à disposição, vou adorar visitar Florianópolis quando tudo isso passar, foi um prazer, obrigada. Muito obrigado. Professor Marcos Vinícius, a palavra é toda sua para proceder ao encerramento. Professora, muito obrigado. A sua audiência foi, como o professor Bernardo falou, foi excelente, quase 60 pessoas, imagina, muitas perguntas a gente filtrou, ajustou, de parabéns a sua explicação. Concordo que é um conteúdo complexo, né? Cheio de especialidades, né? Especificidades, na verdade, vamos chamar assim, e que bom que a gente vê essas informações rápidas na televisão, a gente não tem noção, né? E agora muitos estão querendo, inclusive seus slides, se disponibilizar, para a gente até eu mesmo, né, para ver quanto que é gasto na educação básica, na universitária, e relação, a gente não tem ideia, e a senhora realmente resumiu de forma muito interessante. Antes de nós encerrarmos novamente, eu queria ver se o professor Rafael, o nosso coordenador geral, a gente chama de núcleo WAB, ele que nos ajuda a manter esses diálogos, e ele sempre faz essa ligação com tudo, etc. Se ele quer dizer algumas palavras finais aqui, aproveitar que pode comparecer e aparecer. Bem, professor Marcos, boa noite. Boa noite, Tássia. Boa noite, professor Bernardo. Boa noite. Então, fazendo também as palavras do professor Bernardo e do professor Marcos, queria agradecer em nome do Núcleo UAB, da Universidade Aberta do Brasil, a qual o PENAP está incluso, agradecer a sua participação. Então, eu já venho acompanhando esse projeto do professor Marcos aí, junto com o professor Bernardo, um projeto aí que tem nos dado bastante prestígio, um impacto bem interessante, né, na parte da divulgação, e principalmente pelas pessoas que acabam sendo convidadas, que são as pessoas especialistas dentro da área de administração pública, né, que é o seu caso, professora Tássia, e trazer temáticas importantes para a reflexão dos nossos alunos. Então, fico aqui o agradecimento, e também fico feliz aí pela interação. Acompanhe alguns trechos aqui da palestra, não consegui acompanhar tudo, mas certamente como você destaca, pelas perguntas, então teve um reflexo muito importante aí, e mais uma vez a gente está contribuindo para o aprendizado nesse momento diferente, né, momento difícil para alguns, talvez mais fácil para outros, mas aqui dentro da Universidade Aberta a gente conseguiu se adaptar bem, a gente conseguiu dar andamento aos cursos, não parar em nenhum momento, eu fico feliz por isso, e o que precisar da gente aí, só contar, e mais uma vez, obrigado. Obrigada, professor Rafael, obrigada, professor Marcos Vinícius, obrigada, Bernardo, obrigada, Ellen. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado.